Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar mais um relato sobrenatural e tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, não esqueçam dos 3C. Curtam, compartilhem, comentem. Se não forem inscritos, por favor, se inscrevam e ativem o sininho. Sem mais enrolação, vamos ao relato. No ano de 2022, fui com uma amiga no sítio da avó dela, uma senhora simpática de 83 anos, que apesar da idade, morava sozinha. Foi um final de semana maravilhoso. Na primeira noite que estávamos lá, jantamos e após o jantar, sentamos na linda sala e ficamos conversando. Então, do nada, ouvimos um uivo muito alto. Me assustei e perguntei à avó o que era aquilo, se era um lobisomem. Minha amiga e eu amamos o sobrenatural. A avó da minha amiga então disse que talvez fosse mesmo, que no mundo existem coisas inexplicáveis. Ela falou isso com a maior naturalidade. Então perguntei a ela se tinha algum caso para contar para a gente. Nos ajeitamos no sofá e ela começou a contar. E assim ela disse: no ano de 1965, eu estava com 25 anos, casada e já tinha um filho pequeno. Sempre morei aqui e nesse ano veio trabalhar de caseiro um homem muito bonito, claro, louro, com olhos azuis, sorriso tímido e divertido. Era muito discreto. Ele começou a trabalhar e logo no começo, eu e meu marido percebemos que ele era muito diferente, forte, inteligente. Eu e meu marido ficamos muito amigos do nosso novo caseiro. Ele começou a jantar junto com a gente aqui no sítio. Seu nome era Jordan. Ele era de origem turca. Sua mãe era turca e seu pai americano. Ele tinha nascido na Turquia, mas veio para o Brasil aos 2 anos e não voltou mais para o seu país de origem. Eu e meu marido começamos a perceber que Jordan era muito espiritualizado. Ele falava sobre coisas que quase não sabíamos. Sua forma de falar era peculiar. Ele falava como se fosse muito mais velho do que parecia ser. Falava de um tempo distante, de países distantes. E o mais curioso, quando ele falava sobre algo, o que ele falava realmente acontecia. Um dia, estávamos jantando e ele me disse que eu teria mais um filho e que seria uma menina. E depois de algumas semanas, descubro que estava grávida. E sim, tive uma menina. Os anos passaram, meus filhos foram crescendo, eu e meu marido envelhecendo, mas Jordan continuava o mesmo. Não tinha envelhecido um pouquinho que fosse. Estava exatamente como conhecemos. Não entendíamos. Ele quase não comia ou bebia, quase não dormia e não envelhecia. Não tinha família, não tinha ninguém. Lógico que achávamos estranho, mas tínhamos nos apegado a ele e ele a nós. Mais anos se passaram, meus filhos saíram de casa para estudar na capital. Mais anos passaram, meu marido se foi, meus filhos casaram e continuaram morando na capital. Fiquei só aqui no sítio. Jordan era o único que se importava comigo, sempre leal e amigo.
Depois da partida do meu marido, ele tomou conta de tudo e não deixou o sítio falir. Nessa época, minha neta, você, já era nascida e estava com dias. Sua mãe e seu pai resolveram morar aqui por um tempo, pois o seu pai havia sofrido um acidente e veio para se recuperar. Foi nesse período que Jordan me disse que estava na hora de ir embora. Mesmo eu pedindo, mas ele se foi. Senti muita saudade dele e nossa amizade com ele, minha e do meu marido, era sincera, a ponto de não me importar com as esquisitices de Jordan. Ele ficou com a gente mais de 30 anos. Nesses 30 anos, ele não mudou absolutamente nada. Nem eu e nem meu marido, quando ainda era vivo, questionávamos isso. Não nos importávamos. E depois de 30 anos de amizade, Jordan se foi. Para onde? Não sei. Meus filhos envelheceram, meus netos cresceram, e no final do ano de 2005, fui com meus filhos, nora, genro e netos para Ouro Preto, Minas Gerais, em um chalé muito lindo. Nessa época, eu com os meus 65 anos e você, minha neta, estava com 6 meses. Foi uma viagem maravilhosa. Nos divertimos muito em família. Ficamos 2 semanas lá e logo no primeiro sábado saí com sua mãe para o centro da cidade comprar alguns vestidos. Foi quando, ao sair da loja, senti como se alguém me observasse. Comecei a procurar com o olhar, então o vi. Ele estava em cima de uma carroça puxada por um burro. Vestia roupas surradas. Com certeza era um homem do campo. Sua aparência era de um homem simples, mas incrivelmente ele não havia mudado absolutamente nada. Estava exatamente como há mais de 30 anos atrás. Não era filho e nem neto, era ele. Então ele me acenou e, com um sorriso tímido, me jogou um beijo carinhoso. Eu acenei e joguei um beijo de volta. Minha filha me perguntou para quem tinha sido aquele beijo. Eu disse: lembra do tio Jordan, do sítio? Eu o vi, estava bem ali. Minha filha me olhou e disse: lembro sim, me lembro do tio Jordan do sítio, mas eu nunca o vi. Beijos de luz, tchau, noturnos. Desde que era pequena, minha mãe sempre me contou essa história e ela nunca mudou uma palavra sequer. Ela tinha 17 anos e estava em seu primeiro emprego. Ela era manicure em um salão de beleza. Era o ano de 1976 e um dia como outro qualquer, minha mãe estava no salão trabalhando quando entrou uma mulher jovem, muito bonita, e pediu se podia ser atendida por minha mãe. A mulher então ficou aguardando minha mãe terminar de atender a outra cliente, e quando minha mãe acabou, foi atender a jovem mulher. Elas ficaram conversando sobre coisas aleatórias, e quando ela acabou, a mulher se levantou e, antes de sair, perguntou se minha mãe podia lhe fazer um favor. Minha mãe disse que sim. A mulher pediu então para ela pegar uma caneta e uma folha para anotar o que ela iria falar e que mais tarde a filha dela iria também ali fazer as unhas,
que a filha dela estava passando por momentos muito ruins e que ela estava muito triste, que era para quando a filha dela chegasse, entregar para ela o que ela iria escrever no papel. Minha mãe então pegou papel e caneta e a jovem mulher pediu para ela anotar um endereço e uma espécie de mapa onde parecia que estava enterrada alguma coisa. Minha mãe achou estranho, mas enfim, era só para entregar à filha da mulher, só isso. A jovem senhora agradeceu muito a minha mãe, foi até o caixa do salão e pagou, usando o dinheiro. Passado mais ou menos umas 3 horas, entra uma senhorinha de mais ou menos uns 70 anos. Ela também veio fazer as unhas. Minha mãe estava livre, então foi atender a senhora. As duas começaram a conversar e no meio do assunto, a senhora disse que estava passando por momentos muito difíceis, que estava prestes a perder sua casa, que estava com muitas dívidas. Não tinha casado, não tinha filhos e estava para ir para a rua, pois tinha perdido tudo. Um pouco por aplicações erradas, mas também por falsos amigos que a enganaram. Minha mãe sentiu muita pena. Quando terminou, a senhora se levantou, pediu desculpas pelo desabafo e carinhosamente disse: "Você é uma mocinha muito educada. Gostaria de ter tido uma neta assim. Meu nome é Amélia Albuquerque Lenitz. Qualquer coisa que precise, se eu puder ajudar." Então minha mãe se lembrou do bilhete que a outra senhora jovem tinha deixado para ela entregar à sua filha, que tinha aquele mesmo nome. Só que a mulher que estava ali não podia ser filha, pois a outra era jovem e essa era idosa. Bom, mas com certeza a primeira senhora tinha errado. Talvez ela seria a filha e não a mãe. Enfim, minha mãe pegou o bilhete, explicou a situação e entregou à senhora, que olhou sem entender nada, colocou o bilhete na bolsa, pagou e foi embora. No dia seguinte, minha mãe estava trabalhando quando a senhora mais velha chegou, a abraçou chorando, dizendo que não sabia como, mas ela tinha salvado sua vida. Minha mãe ficou sabendo depois que aquela primeira cliente jovem era realmente a mãe da segunda cliente mais velha. Ela já era morta há mais de 30 anos, mas veio ajudar a filha, que estava prestes a perder tudo. Aquele papel que ela deixou para a filha era o endereço de um antigo imóvel que elas tiveram. No jardim daquele imóvel estava enterrado um enorme baú contendo ouro e joias. Amélia, como forma de gratidão, meio que adotou minha mãe, pagou seus estudos e lhe dava uma mesada mensalmente. Como não tinha filhos, fez um testamento, deixando tudo para minha mãe. E assim, a geração da minha mãe nunca se preocupou com dinheiro. Minha mãe não escondia isso de ninguém. É grata por ter sido escolhida pelo espírito daquela mãe que, vendo sua filha idosa sofrendo, veio ajudar e a usou minha mãe, que assim teve a oportunidade de fazer o bem. Grata por contar o meu relato. Beijos de luz. Tchau, noturnos.